o pessoal falou que ele estaria. Daí eu disse, mas eu tenho o livro, não achei o livro dele, mas achei os CDs, né? E aí eu trouxe até pra gente falar. E as mensagens dele são maravilhosas. E quando eu ouvi essa música, eu disse, eu vou trazer ela, é um pouco triste, né? Mas quando a gente pensa que quando a gente está sofrendo com alguma dor, ele manda a gente fazer uma prece e agradecer a Deus, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gratidão. O quanto é importante, não só no momento do desespero, mas no momento, nos dias bons também, nós sermos gratos pela nossa vida. E lembrando assim que Deus está presente em todos os lugares. Ele está aqui nessa planta, Ele está dentro de nós. Nós estamos inspirando e expirando vida, nossos pulmões estão funcionando, nosso coração está batendo. Então a importância de nós sermos gratos a Deus todos os dias, em todos os momentos. E realmente, quando a gente está triste, quando alguma doença sola aparece, né, na nossa casa, alguma situação financeira difícil, a prece e a gratidão a Deus. Eu sempre penso que hoje, né, antigamente, antes de eu começar a pôr em prática a doutrina espírita, eu me revoltava. Hoje, quando vem uma coisa muito difícil para mim, eu penso, o que Deus quer me ensinar com isso? Então eu já não deixo a revolta tomar conta e penso então o que Deus vai me ensinar com isso. Então hoje eu não acredito que eu agradeço até pelos problemas. E os problemas nos tornam fortes, muito fortes. Tudo é dádiva de Deus. A própria força do ser humano provém da força que vem de Deus. Enquanto pensarmos que podemos fazer tudo com nossas próprias forças, não nos surgirá o sentimento de gratidão. E a gente é muito assim, a gente sempre quer fazer as coisas tudo, né? A gente acha que consegue resolver tudo. E quando a gente para alguns minutos para meditar, para fazer a prece, entregar nas mãos de Deus, experimentem fazer isso. As coisas começam a fluir, começa a desembaraçar as coisas. Porque às vezes a gente quer com a nossa força e nós não temos toda essa força. Então, importante esse momento de reflexão. O ser humano somente consegue ser feliz quando passa a ter o sentimento de gratidão. A gratidão cura, né? E isso é comprovado cientificamente, logo eu já vou falar aí. Quando a gente vai almoçar, quando a gente vai jantar, fazer uma refeição, tomar um próprio copo d'água, a gente lembrar de agradecer, que bom que eu tenho essa água, né? Que bom quando está chovendo, que bom tudo que tem, né, que nós usufruímos. Que bom que a gente tem essa sala linda hoje, que a nossa casa era bem, mas todo dia que eu entro aqui eu agradeço a Deus, aqui eu fico feliz que cada mês, cada ano a gente está conseguindo melhorar um pouquinho a nossa casa aqui, para acolher as pessoas. Então isso é importante a gente agradecer o que a gente tem, né? E as coisas vão fluindo, então é muito importante. Pessoas gratas reclamam menos e têm mais disposição para correr atrás dos objetivos. Fatos lamentáveis atraem fatos lamentáveis. Reclamações atraem fatos ruins. Somente gratidão, some gratidão mais metas e tenha resultados dobrados. A gratidão fortalece o ambiente do trabalho. Dizer e externar que está feliz com o trabalho do funcionário, do colega. Então é importante a gente externar quando a gente está trabalhando em grupo, né? A importância que aquele colega faz, a importância do almoço da mãe, do esposo, da esposa, né? Daquele trabalho que aquela pessoa exerce no lugar onde nós convivemos, seja em casa, seja no nosso trabalho. Então isso é muito importante. Torna o ambiente mais agradável e mais humano. Também consolida o casamento, né? Ser grato e elogiar o companheiro, muito importante, porque às vezes a gente acostuma a ver só os defeitos, né? A gente, quando quer que as coisas melhorem, a gente tem que evidenciar as qualidades, né? Ser romântico, sair para namorar, diz aqui o autor, continuar sendo sempre namorado.
Falar das qualidades, muito importante, elogiar. Tem uma seita que hoje eu acho que ela é registrada como religião, que alguém já deve ter ouvido falar, da Seichonoye, que é uma filosofia japonesa. A Seichonoye, eles têm um culto, eles têm um lugar em Santa Tecla, em Porto Alegre, que eu já fui várias vezes, e tem um seminário da gratidão. Foi lá que eu comecei, a minha mãe falava muito, mas foi lá que eu aprendi a agradecer. Eu passei, foram 5 dias, as pessoas passavam o dia inteiro agradecendo. Tinha alguma e outra palestra, daí tinha atividades que a gente fazia, né, que é um lugar lindo, um jardim, a gente fazia atividades em vários lugares lá. E aí tinha umas pessoas sempre puxando. Então eu aprendi, né, a ter esse sentimento de gratidão. E quando a gente tem uma coisa que funcionou na minha vida e que limpa, é que nem uma água suja num copo. Né? Você vai colocando água limpa ali, ela vai aos pouquinhos se purificando, vai se limpando. A gratidão e o sentimento de perdão, ela vai como uma água suja ali limpando, lapidando as coisas ruins que a gente tem. Então, quando a gente tem um problema com alguém na família, a gente deve agradecer. Então, eu me lembro que eu fazia papai, mamãe, muito obrigada. Papai, mamãe, muito obrigada. E a gente aprendeu nesse seminário. Então, aqui na doutrina espírita se fala muito, no próprio evangelho, nos livros, né? A gratidão é muito importante. Ela vai limpando as nossas mágoas. Porque já é comprovado que as mágoas acumuladas por muitos anos, a raiva, elas vão se acumulando como toxina e elas se transformam em câncer no nosso organismo. Então, o quanto é importante a gente fazer essa limpeza. Então, quando a gente está numa fila, agradecer, meu filho, muito obrigada, papai e mamãe, meus antepassados, é tão importante os nossos antepassados. Eu sempre, todos os dias, agradeço meus antepassados, meus avós paternos e maternos, meus avós, raízes fortes e prósperas na minha vida, porque se eu estou aqui hoje, é graças a eles. Então, esse sentimento de gratidão, ele traz prosperidade, ele traz clareza e limpeza na nossa vida. Então, é muito importante essa prática. Tentem começar a fazer. Estou lavando uma louça lá, tem uma pilha de louça, agradece. Né? Obrigada, que bom, porque se tem louça é porque tem comida. Hoje eu estava reclamando porque eu disse que eu não ia fazer comida no domingo que vem, né? Depois me arrependi de ter dito, né? E que bom porque a minha cozinha é muito quente. Então a gente tem que agradecer, que bom que tem cozinha, que bom que tem fogão, que bom que tem comida e que bom que tem tudo. Então a gente é ingrato, aí quando não tem a gente reclama. Então essas questões são muito simples e que a gente deve colocar, né, no dia a dia nosso, na prática. Quem não tem crer para ver, acredite para se materializar. Comece agora a acreditar sem se abalar com as evidências externas, mas com uma confiança sem temor, com base na lei imutável de que você pode ser o que você deseja ser. A fé do homem em Deus é medida pela confiança em si mesmo. Se você estiver insatisfeito com a sua vida, precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento da situação a qual está insatisfeito, para renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Deus nos fez para sermos fortes, saudáveis, prósperos, e se for o contrário, não estamos conectados com a força divina. E uma das maneiras de nós nos conectarmos com Deus é através da gratidão. A gratidão nos liga imediatamente à força divina. Muito, muito rápido. Porque se tu tá com uma energia negativa, você começa a agradecer, você vai mudar aquele ambiente, aquele espaço onde você está. Crer para ver. Até muitos filósofos colocam, né? Eu trabalhei muitos anos, gosto muito da filosofia, mas eles colocam o contrário, que nós temos que ver para depois crer. E aqui no Espiritismo a gente aprende que nós temos que crer para ver. A fé é muito importante. Então ela começa no pensamento e é difícil passar para o coração.
Mas eu aprendi que mesmo a gente agradecendo e fazendo de boca para fora é o início. Depois, com o tempo, você vai conseguir sentir isso que você está pensando e falando. Porque o segredo está no sentir aquilo que você está falando. No início, quando você tem muita raiva de um ex-marido, de uma ex-mulher, né? de uma pessoa que tu não gosta, que é mais difícil, porque quem são as pessoas mais difíceis? São as pessoas da nossa família. São os irmãos, são os cunhados, são os filhos, né? São os pais. Essas são as pessoas mais difíceis. Esses são os nossos desafios. Nós não reencarnamos com as pessoas que nós desejamos, mas com aquelas que nós necessitamos aprender. Né? Eu tenho um filho que é um professor da paciência. Ele está aí hoje, é o meu professor da paciência. Né? Então eu vim para aprender a ter paciência com ele nessa encarnação. Então todos nós temos uma missão aqui. Então os nossos familiares são os mais difíceis, por isso que o Espiritismo coloca que nós temos que crer para ver, essa fé que nós temos que adquirir ao longo do nosso dia a dia. Acreditar, primeiro acredita, se empodera, se sente forte, se amando, próspero. A mudança primeiro é dentro de nós mesmos. Você se sente amado, rico e saudável dentro, não fora. Não lute contra o seu problema, pois isto dá força para ele. Concentre sua atenção inteiramente sobre aquilo que você deseja. E geralmente a gente faz o contrário. Quando a gente está com um problema, né? A gente tem um problema numa parte do corpo, a gente esquece que os outros 90% estão funcionando. E a gente não agradece. Então a gente foca naquilo que a gente não quer. E na verdade nós temos que focar e sentir naquilo que nós queremos. Nós temos que vibrar naquilo que nós desejamos. Então a nossa mente tem que estar, como a gente diz aqui, em constante vigilância. Não olha para a doença, olha para o que você quer. Né? Se a gente está com algum problema, a gente tem que olhar para como que a gente quer ficar e não como está. Para onde nós estamos olhando? É a pergunta que o autor deixa aqui. Para onde que nós estamos olhando? Nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nas coisas que nós queremos. Você recebe multiplicado centenas de vezes aquilo que está ciente de ser. O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Já perceberam isso? Quanto mais pobreza tem ali no redor. Então, é a vibração do momento, é a vibração, é aquela energia do pensamento que nós vibramos. Então, o rico fica cada vez... A pobreza não é no bolso, está na nossa cabeça, na nossa mente. Você se sente uma pessoa poderosa e vai recebendo aos poucos esse poder e essas energias que vão trazer as coisas que você deseja. Então, gratidão e reconhecimento são para os dons invisíveis de Deus. Achei muito importante isso que eu cheguei a sublinhar. Aquilo que a chuva e o sol são para sementes invisíveis no seio da terra. Porque a gente que gosta de planta, né? Vem o sol, vem a chuva e às vezes está ali, quando tu vê, está bem bonita, né? Essa mesma rata que quando nós ganhamos aqui na casa, ela veio bem pequenininha. Então, os dons invisíveis de Deus, como o sol e a chuva, a gratidão e o reconhecimento fazem crescer as coisas na nossa vida. Então, o que nós precisamos? Porém, prática. A teoria que eu estou falando aqui é ótima, né? Mas tem que colocar em prática essa prece, como diz na oração ali, né? Quando a gente está triste, quando a gente está feliz, fazer uma prece de gratidão a Deus. Em todos os momentos. Praticar a gratidão de verdade, diz o autor. Os pensamentos positivos e de gratidão liberam hormônios que induzem ao bem-estar e ao relaxamento. Emoções positivas aumentam a endorfina, que é o analgésico natural, que melhora a nossa qualidade do sono, nosso humor, diminui o estresse e principalmente a nossa negatividade.
Nós vivemos uma sociedade com muita competitividade, um querendo passar a perna no outro. E é natural que nós, no dia a dia, nos conectamos com essas energias negativas. Então, o importante é a gente manter nessa vibração. E a gratidão evita que você sinta inveja, né? Porque quando tu agradece, você pensa mais, você está mais focado naquilo que tu tem, naquilo que tu quer, do que no que os outros têm, né? Diminui a insegurança e o sentimento de inferioridade. Para te ver como é fantástico, né? Sentir-se abençoado pela vida. A prática da gratidão gera dopamina direta na corrente sanguínea, um neurotransmissor do bem-estar. Isso está comprovado hoje, né? Tem bastante gente trabalhando com as técnicas da gratidão. E o sentimento, que aí entra a parte importante aqui da minha explanação da noite, é o sentimento. O sentimento que é o segredo. Que você começa a falar, verbalizar e pensar, mas quando tu começa a sentir, aí as coisas funcionam. Aí o sucesso vem. Aí a saúde vem. Aí a prosperidade vem. Então, essa conexão da mente, do falar e do sentir, que é o segredo, que é o que é mais difícil, né? Falar é fácil, pensar também a gente consegue dominar, a gente querendo, mas o sentir é o segredo para essa transformação. Abrir-se e acreditar. O quanto você se abrir para as bênçãos do universo, mais bênçãos chegarão. A energia se propaga em ondas. Tudo é energia. As emoções vibram em frequência Hertz. Se estou com raiva, vou me conectar com situações de raiva. E aí tem uma pesquisa aqui, eu não estou enxergando nem a minha letra agora, aqui. As frequências baixas de todas, a frequência mais baixa de todas é a vergonha e a culpa. 30 Hz. Então, quando as pessoas sentem vergonha e culpa, estão vibrando muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, isso é pesquisa, não é eu que inventei. A apatia, nada importa, sabe quando a pessoa fica sem fazer nada o dia inteiro, se tá bom, tá ruim? Ela vibra em 50 Hz, muito baixo. Tristeza, 75 Hz. Medo, 100 Hz. Corre, se esconde, tem um pouquinho mais de energia, mas ainda vibra muito baixo. Desejo, 125, ainda vibra baixo. Raiva, 150, muita energia e ainda é muito baixo. O orgulho, 175 Hz. É física, mensuração, não é por acaso. E acima de 200 Hz, o que atrai coisas boas? Quando você tem coragem, então você está vibrando em 200 Hz. Quando tu tem boa vontade, quando tu tem vontade para ir trabalhar, para fazer as coisas, tem compromisso, tem disposição, tu vibra em 300 Hz. Então, para te ver como nós temos que trabalhar a nossa boa vontade. A preguiça, nós estamos vibrando lá embaixo, né? Na apatia, lá em 50 Hz. Então, a boa vontade é fantástico, né? O quanto nós vibramos bem aqui. A aceitação não é se conformar, é diferente, né? 350 Hz, eu fiquei encantada com essa pesquisa aqui. A razão, que é manter o equilíbrio, 400 Hz. E o sentimento de amor, né? A pessoa que ama a vida, os filhos, trabalha, tem boa vontade, que tem esse amor, que atrai muita coisa boa, vibra em 500 Hz. A alegria, 540. E aí, para chegar no estado de iluminação total, que é 600 Hz, que é o máximo, que é quando a pessoa está em profundo estado de meditação. E aí o autor coloca que quando a gente está nessa energia de gratidão e amor, nós vibramos quase nos 600 Hz. Então, quanto é importante a gente mudar a nossa energia, a nossa vibração, para a gente atrair, né? E afastar as coisas ruins. Então, pensem, né? Eu às vezes eu esqueço quando eu vejo, daí eu ligo alguma coisa e eu começo a mentalizar. Quando a coisa tá ruim, começa a agradecer.
alguma coisa que tu tá grato e depois a coisa vai fluindo. Então é uma boa dica para a gente sair daquela tristeza, daquele desânimo, daquela falta de vontade que todo mundo tem de vez em quando. Tá? A gratidão é a emoção que elimina o medo e a raiva. Nosso consciente gera as ideias e impressiona o subconsciente, que as recebe e a elas dá forma e expressão. Então, o comandante são as ideias, né? Decide o que fazer. E o marujo é que obedece às ordens, não questiona, faz viver a realidade. Então, o sentimento é o único meio através da qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Quando a gente pensa e fala, não foi transmitido para o subconsciente, nós temos que sentir. Por isso que é difícil de nós conseguirmos as coisas que nós queremos. Por quê? Porque falta o sentimento. Nós pensamos, falamos, mas temos que sentir, acreditar. O sentimento com a crença são os nossos grandes desafios. Nós somos muito incrédulos. Então, aquilo que você sente que é, sempre domina aquilo que você sente que gostaria de ser. Entendeu? O que você sente que é mais forte daquilo que você gostaria de ser. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender para começar a colocar em prática. Sentir o que você quer. O que ganha é o que a gente sente e não o que a gente deseja. Então vamos começar a visualizar, mentalizar aquilo que nós desejamos até a gente chegar num estágio que a gente sinta realizando aquilo, de verdade. Quando digo não funciona, não dá certo, o que o subconsciente faz? Ele obedece ou não obedece? Porque a gente tem tanta convicção, que daí a gente tem convicção para as coisas ruins, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar mesmo, não dá. Porque o subconsciente sente aquilo, está sentindo. Então o subconsciente obedece, não vai dar certo mesmo. Então as formas mais poderosas de falar com o subconsciente, com estudos também, é no sono e na oração. Antes de dormir, sempre é bom a gente fazer uma oração, e quando a gente está pegando no sono, a gente já está mentalizando e sentindo aquilo para que a gente possa, então, o nosso subconsciente absorver. Tudo isso é prática. É se imaginar curado, né? Quando a gente está com algum problema de doença, se imaginar curado ali. Se sentir em harmonia com a pessoa que a gente ama e está em desarmonia, está em conflito. Então, é mentalizar, é orar, é sentir aquilo como verdadeiro, e isso é uma prática. E aquilo que o subconsciente, antes de dormir ou no acordar também, ele funciona mais do que nas outras horas do dia. É vibrar na realização. No dia em que está deprimido, pensar em 10 motivos para agradecer no mínimo. No mínimo 10 coisas e repetindo até passar aquele sentimento ruim. A mente em oração fica em um estado de relaxamento, de reciprocidade, semelhante ao estado alcançado pouco antes de dormir. Temos que ser gratos ao nosso Pai Maior, né? Ao nosso Pai Maior, nosso Deus. A partir desta consciência, quando formos dormir, temos que juntar as mãos eloquentemente e agradecer ao nosso Deus pela saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela nossa liberdade de ir e vir. Que bom que nós podemos ir e vir. É maravilhoso, meu Pai, ter tão pouco para pedir e tanto para agradecer. Agradeço pelos meus braços, perfeitos enquanto tem tantos mutilados. Agradeço aos meus olhos que enxergam enquanto tantos não têm a luz, não conseguem ver a luz. Agradeço a minha voz que canta enquanto tantos emudecem. Agradeço a minhas mãos que trabalham enquanto tantos mendigam, Senhor. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer enquanto tem tantos que não conhecem o poder da fé. É maravilhoso, Senhor, ter um lar, uma família
que me acolhe, que me protege, que me ama, enquanto tem tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso sonhar, sorrir, amar e viver. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão, gratidão e muita gratidão na nossa vida. Que possamos colocar em prática. E para encerrar, eu vou deixar um pensamento que tem um Ho'oponopono que muita gente usa, né? Confio, entrego, aceito e agradeço. Tenhamos muita fé em Deus. A fé traz os acontecimentos do futuro para o presente. Mas Deus demora em nos atender é porque Ele tem um propósito ainda maior. Endurecer mais a nossa fibra espiritual através da espera, ou demora ainda para fazer um milagre ainda maior. Suas demoras são sempre propositadas, Ter fé, crer, é passar do esforço para a confiança. É mudar a base da tua vida, passando a basear-se em Deus. Então que nós possamos basear-se em Deus, entregar a nossa vida nas mãos dele, fazer a nossa parte e ter muita gratidão. Que a gente possa tentar colocar isso em prática no nosso dia. Muita gratidão. Nós temos muito a agradecer. Se cada um aqui eu pedisse para dizer 10 itens para agradecer, nós íamos longe aqui e nós teríamos 20, 30, 100 e muito mais. Então que a gente lembre, né, da dica do autor e da música do Isaías que vai estar conosco aqui, que eu estou ansiosa, tenho aula até às 8, chegando em cima do laço, mas importante essa agradecer, não só nos momentos de tristeza lembrar para agradecer, mas todos os dias, e isso cura, a gratidão cura, tá? E vamos visualizar, nos visualizar bem como a gente quer e não como a gente não quer, né? Como a gente não gostaria de estar, visualizar e começar a pôr em prática até a gente chegar no momento que a gente já está acreditando e sentindo. E aí depois vocês me contam se deu certo, porque funciona. Já muitas coisas eu consegui melhorar e muitas coisas tenho certeza que vão melhorar, porque às vezes a gente, não é que a gente que está aqui na frente é melhor ou que faz melhor as coisas de quem está assistindo. Nós aqui somos mais devedores que vocês, porque a gente está trabalhando aqui porque precisa ainda mais, né? Acho que tem mais dívidas, então a gente está aqui porque a gente precisa melhorar. Né? Então que a gente possa lembrar isso. E esses desafios que nos venha para nós aprender e não nos revoltarmos. Gratidão, gratidão até aos nossos desafios e problemas. Muito obrigada.